Bom dia, terceiro ano! Espero que estejam todos bem, felizes, saudáveis e descansados. Após uma semana de recesso, acrescida por um feriado, isso é uma coisa muito boa, não é mesmo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido aproveitar esse tempo livre da melhor maneira possível, dentro, das condições que esse momento de pandemia que não acaba nunca permite a todos nós. Pessoal, devo informá-los, relembrá-los de que a nossa segunda AP se aproxima. O conteúdo da segunda AP restringe-se ao tema Sociedade e Meio Ambiente, que é o tema do capítulo 15 do livro didático de vocês. Então, eu reitero a importância de que vocês leiam, esse capítulo a partir da página 336 do livro de vocês, que é este aqui. Ok, pessoal? Então, eu estou aqui em casa gravando essa aula para vocês, super animada, dentro das condições, que a gente tem para fazer isso. Resgato que continuo à disposição de vocês lá no AVA, seja no chat, seja pelos fóruns, ou aqui, nas videoaulas, que sempre estarei, acompanhando também, na medida do possível, o chat aqui ao vivo. Contamos com o apoio das minhas colegas de disciplina, a Tenente Alves e a Tenente Adriana Batista, também, em vários momentos. Então, vocês estão sempre bem amparados no que diz respeito à disciplina de Sociologia. Então, aproveitem essa oportunidade, pessoal. Bem, na aula da semana passada, eu comentei com vocês a importância da gente compreender qual é o diferencial da disciplina de Sociologia para a discussão do tema meio ambiente. Vocês estão lembrados? Coloquem aí para a gente no chat o que vocês lembram da aula passada. Friso que, para a Sociologia, não tem como, inconcebível, nós pensarmos a questão ambiental desvinculada das ações humanas, das práticas sociais, ok? Então, como os grupos vivem, como eles se apropriam, de determinado espaço, é determinante para a configuração de um determinado espaço. Seja, por exemplo, pelo significado que determinado grupo dá a uma paisagem, não é? As paisagens são parte, fazem parte da essência de vários grupos. Não à toa, inclusive, o IFAM, ele criou a categoria, paisagem cultural. Eu já comentei sobre isso com vocês em algum momento. Acredito que no segundo ano é possível que isso tenha sido assunto quando nós conversamos sobre cultura, Então, como as populações interagem com o meio ambiente é um aspecto relevante e essencial para a disciplina de Sociologia, ok? Na aula da semana passada ainda, eu passei para vocês um vídeo denúncia de uma população indígena que ia ser impactada pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Tratava-se de uma população eminentemente pescadora e que ia ter, a sua atividade comprometida pela diminuição de fluxo de água no rio lá em que eles pescavam. Então, ia ter menos peixes, enfim, eles iam retirar menos peixes, lucrar menos, comercializar menos ou se alimentar menos. E é um problema, um ponto de vista de um impacto ambiental provocado pela construção de um empreendimento de infraestrutura. Quem perdeu essa aula, assista que está lá na playlist, tá? E no final da aula, eu pedi que vocês, em contrapartida a uma denúncia, pesquisassem um bom exemplo, uma boa prática de gestão ambiental. Então, eu quero saber se vocês tiveram a curiosidade, a oportunidade de pesquisar. Quero conhecer as iniciativas que vocês encontraram com essa pesquisa. Então, dialoguem comigo aí no chat, tudo bem? Então, vamos continuar a aula de hoje, sem perder de vista o que nós já aprendemos na aula da semana passada. Bom, pessoal, observem aí essa imagem e vamos tentar conectá-la
com as informações da aula da semana passada, tá bom? Em alguns momentos eu vou desligar a câmera para privilegiar as informações que estão na tela, tudo bem? Então vamos lá. Quem se recorda do conceito com o qual eu encerrei a aula da semana passada? Na semana passada eu introduzi um conceito para vocês que não é novo, na verdade, para vocês, mas talvez essa forma de lê-lo, essa nova abordagem, sim, seja, né, diferente para vocês. Então, alguém se lembra do conceito que eu encerrei a aula da semana passada? Tá aí, pessoal. Na aula da semana passada, eu comecei a conversar com vocês sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que é um queridinho da geografia, então não é uma novidade essencialmente para o terceiro ano. Mas vamos conectá-lo então com essa imagem. O que ela nos traz a respeito, né, da sustentabilidade, do que é um desenvolvimento sustentável, né? De que forma essa imagem nos provoca? Então, contem aí para mim no chat. Lembro, pessoal, que a respeito do conceito de desenvolvimento sustentável, é muito importante que vocês se atentem ao fato de que ele tenta equilibrar a perspectiva ambiental, a econômica e a social. Então, assim, quem define o que é desenvolvimento sustentável? O conceito mais aceitado, né, mais usado de desenvolvimento sustentável vem da ONU. Assim como outros conceitos que a gente usa na vida coletiva, globalizada, né? Que nós temos nas relações internacionais, como, por exemplo, os conceitos inerentes ao direito humano, né? Que vem das conferências da ONU. Então, o desenvolvimento sustentável, ele é uma perspectiva, né? Pensada para massificar, né? Para unificar o desenvolvimento no mundo. E um desenvolvimento, teoricamente, de forma mais equilibrada. Então, não basta a gente falar que o desenvolvimento sustentável é nós usarmos bem os recursos ambientais de forma a não esgotá-los, porque é um pouco, né, vazio do ponto de vista humano. O que é como se a gente tivesse uma visão muito utilitária, né? A gente vai usar o recurso ambiental, mas a gente deixa um pouquinho aqui, né? Porque as próximas gerações também vão precisar deles. Mas não. O tchan desse conceito tem a ver com essa integração do econômico com o social. Haja vista que a ONU coloca, né, as desigualdades sociais e a pobreza como entraves reais para a consecução do desenvolvimento sustentável. Então, se o nosso entendimento é de que para que o mundo se desenvolva de forma justa, né, de forma solidária, de forma sustentável, nós não podemos ter populações humanas que não consigam se manter socialmente, culturalmente, economicamente. Então a gente tem que pensar em um mundo, e eu estou falando a gente porque o Brasil, né, ele é signatário da ONU, então o Brasil também faz parte dos esforços para garantir um mundo, né, mais sustentável. Então, pessoal, vamos começar a pensar as nossas práticas também, ok? Então, resgatando, vamos imaginar que o desenvolvimento sustentável tem de equilibrar o uso dos recursos ambientais de forma a promover o desenvolvimento econômico justo, solidário e socialmente inclusivo, ok? Para que as populações, as diversas populações, e aqui a gente tem, né, outros desafios, né, de como fazer com que grupos culturalmente diferenciados se enquadrem, né, e sejam alçados a esse patamar de desenvolvimento sustentável que é determinado pelas Nações Unidas. Não é mesmo? Então, olha só o que vem na tela seguinte para nós. No ano de 2015, as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas,
fez um grande processo de consulta pública, que inclusive é chamado, é considerado como o maior processo mundial de consulta pública, que envolveu mais de 80 países, envolvendo governo, sociedade civil e setor privado, para discutir a temática do desenvolvimento sustentável e como, né, a gente consegue quantificar e colocar metas para perseguir, né, para alcançar essa sustentabilidade no plano global. Então, vocês já devem ter ouvido falar nos 8, né, objetivos do milênio. Esses 8 objetivos do milênio foram revisados, ampliados e melhorados e foram transformados agora em 17 objetivos do milênio, que inclusive são chamados de Agenda 2030 ou Agenda 2030. Também tem o nome de Objetivos Globais. Percebam, pessoal, esses objetivos globais são estratégias para fazer com que todo mundo, e todo mundo aqui que a gente está entendendo é o mundo que faz parte da ONU, para que todo mundo alcance patamares, né, de dignidade, de bem-estar e de bem viver nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável. Essas perspectivas, né, os objetivos globais, eles equalizam, né, as demandas de meio ambiente, de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, de forma que sejam privilegiados, né, a articulação global, a implementação, de parcerias, que não se perca de vista a perspectiva da paz, né, e da justiça no plano mundial. E essa paz, essa justiça, vejam aqui no objetivo 16, sendo garantidos, né, por instituições eficazes. Né? O que são instituições eficazes? A gente acabou de estudar Estado, não é? Divisão de poderes, então que a gente tenha, né, um Estado eficaz. Mas, né, prestem atenção agora, voltando aqui à imagem que nos provocou ao início da aula de hoje. Trouxe uma imagem daqueles jovens, né, dividindo uma comida em uma bacia. Vejam aqui os 2 primeiros objetivos globais: erradicação da pobreza. E o segundo objetivo, que é fome zero e agricultura sustentável. Esse, pessoal, é o tema que vai nortear a nossa conversa de hoje, ok? Então, vocês que já me conhecem sabem que fome é um assunto que me provoca muito, mexe muito comigo. Vocês sabem, né, que eu entendo a alimentação, eu entendo, assim como a nossa Constituição, né, que a alimentação é um direito, e é a partir dessa discussão que a gente vai conhecer novos conceitos já já. Olha aí, pessoal, que coisa bonita esse cardápio de frutas que está aqui ao lado da nossa foto, ocupando um espaço privilegiado da tela. Embaixo nós temos um prato equilibrado, né, para o cardápio do brasileiro, que é de merenda escolar. Lembrando, né, ou informando, eu não sei se vocês sabem disso, que a merenda escolar é uma estratégia de combate à fome muito relevante no Brasil. Aqui ao alto a gente tem uma variedade de tipos de milho. Normalmente a gente nem se questiona, né, se há outros tipos de milho, a não ser aquele amarelinho com o qual a gente está acostumado a ver que vira pamonha, ou então que vira milho de pipoca, não é não? Mas o milho é uma cultivar muito importante para as populações, especialmente as populações indígenas. E ela tem uma multiplicidade muito grande de formas e variedades. Então, essa foto é só para mostrar um pouquinho para vocês, caso vocês não saibam. Para continuar, então, as nossas provocações, depois de ver, né, alimentos bonitos, instigantes, trago aqui o revés, né, que é a tela do Cândido Portinari, os retirantes, que expõe, né, o tema da fome, das mazelas que ela provoca. Vejam aí os personagens bem abatidos,
com os corpos magros, já com os ossos aparecendo. É uma tela que vai problematizar o tema da fome. Lá no livro didático de vocês, a gente tem a referência ao Josué de Castro, que foi um médico pernambucano que dedicou a sua vida a estudar o tema da fome. Ele fez muitos estudos no campo da nutrição e desnutrição no país, e ele vai problematizar o fato de a fome ser um fenômeno biológico-social e de como a fome vai ser característica da identidade de algumas regiões do país, como infelizmente, né, é uma perspectiva negativa, como infelizmente a fome vai marcar, né, a paisagem de algumas regiões. Ele vai destacar o Nordeste, por exemplo, né? Quando eu falo que ele vai destacar o Nordeste, é porque a gente vai dar o crédito que o Josué de Castro foi o primeiro pesquisador que fez um mapa da fome no Brasil. Com esse trabalho, né, com os trabalhos de Josué de Castro, ele vai ler cada região do país, do Brasil, a partir das suas práticas alimentares e de como a fome, né, se expressa, como a desnutrição vai aparecer em cada região do país. Ele vai criar categorias, ele vai definir conceitos, ele vai tratar, por exemplo, o conceito de fome endêmica. Então, ele vai dizer que a fome ela é um fenômeno, ok, que a fome ela existe. Ele vai, né, chamar a atenção para a perspectiva social da fome e, mais do que isso, o Josué de Castro ele vai problematizar que a fome ela é um problema político. Político porque é como se fosse uma escolha não fazer nada para combater a fome. Olha só o que ele fala lá em Geopolítica da Fome, que é um texto, um livro muito conhecido e divulgado do Josué de Castro. São dois nessa linha, né? São vários textos dele que debatem a fome, mas Geopolítica da Fome e Geografia da Fome são referências de obras desse autor, tá? Então vamos lá, prestem atenção na leitura. Será a calamidade da fome um fenômeno natural, inerente à própria vida, uma contingência irremovível como a morte? Ou será a fome uma prática social criada pelo homem? Assunto tão delicado e perigoso por suas implicações políticas e sociais que até quase os nossos dias permaneceu como um dos tabus da nossa civilização. Ele escreveu isso lá na década de 50, pessoal. E ele está falando que até aquele momento a fome ela era invisibilizada como um problema social. É como se a fome não existisse, ou as pessoas não passassem fome. Mas eu quero chamar a atenção para vocês e resgatar um ponto que nós conversamos lá no conteúdo do segundo trimestre, que foi cidadania. Quando nós discutimos os direitos sociais, e eu mostrei para vocês, né, o que a Constituição Federal do Brasil mostra, né, elenca como direito social e que a alimentação está lá como um direito. Porém, que a alimentação só foi posta, né, só entrou na Constituição no ano de 2010, mais de 20 anos após a promulgação da Constituição vigente, né? Então, para dizer, né, para voltar aqui à tônica do problema da fome enquanto, né, visibilidade política, opção, né, de tratamento político, porque quando entra na Constituição, quando o Estado, né, topa encarar a fome como um problema, a gente já está no século XXI. E a fome está aí posta e relembrada, inclusive, né, pela ONU, como um entrave ao desenvolvimento sustentável. Mesmo sendo o nosso último direito social reconhecido pelo Estado brasileiro, ela não perde importância para os demais direitos sociais e não deixa de ser significativa para a conquista do bem-estar da população brasileira e da população mundial, porque a alimentação é um direito humano. Então está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então todo mundo tem direito a se alimentar.
E quando a gente coloca em perspectiva, né, a alimentação como direito, a gente tem que entender que nós estamos falando de o direito de não passar fome, tá? E o direito de ter uma alimentação saudável e adequada às nossas necessidades, inclusive à nossa cultura alimentar. E o que eu estou querendo dizer sobre isso, né, quando eu falo de cultura alimentar? O que é constituinte da nossa cultura alimentar, da nossa educação alimentar? Eu sou lá de Minas Gerais, vocês sabem, então, arroz com feijão, mas o feijão preparado de uma determinada maneira que ele vire tutu, com uma couve refogada, mas é uma couve cortada fino, não é uma couve cortada grossa. Então, essas práticas que vão ser determinantes da minha cultura alimentar. Pensem o que faz parte da cultura alimentar de vocês. Um exemplo é que quando eu trabalhava, né, com políticas públicas de segurança alimentar para povos, né, comunidades tradicionais, para indígenas, para quilombolas, né, já participei de discussões sobre a merenda escolar para essas populações. E uma colega do MEC problematizava o fato de que era servido macarrão com abóbora em determinado local do país para as crianças de uma comunidade quilombola. E as crianças não aceitavam aquela alimentação, porque não era típica, né? Para eles não fazia sentido comer macarrão com abóbora. E talvez para a gente também não faça sentido, mas existem pratos caríssimos de massa que são feitos, né, de macarrão com abóbora. Mas, enfim, é só um exemplo, tá, pessoal? Então, quando a gente fala do direito humano à alimentação, a gente vai falar de que as pessoas têm o direito de não passar fome e têm o direito de ter a sua cultura alimentar respeitadas. Desde que, né, isso promova uma alimentação adequada e saudável. Ah, professora, mas em determinado país faz parte da cultura alimentar como é fast food. Não é mesmo? Não preciso nem dar nomes aqui, né, aos países. Mas a gente não está falando que esse tipo de alimentação deve ser promovida. Inclusive, esse tipo de alimentação ela deve ser diminuída, né? As discussões no campo da segurança alimentar vão orientar que esse tipo de alimentação que envolva, né, ultraprocessados, frituras, alimentos que são nutricionalmente pobres, sejam evitados. Então, a nossa discussão não passa por aí. Então, quem assistiu o filme Super Size deve saber, né, que é um filme que trata de um jornalista que passa um mês comendo fast food de uma determinada rede. E ele mostra, né, e só comia aquilo, 3 refeições ao dia comendo fast food. E ele mostra as transformações no corpo dele, os impactos que ele teve a partir desse tipo de alimentação. Então, quem não assistiu, fica aí a dica. Não entrando no mérito aqui dos processos globalizantes, né, que nos levam a consumir determinados tipos de alimento, da compressão tempo e espaço também, que fazem com que a gente busque alimentos mais rápidos. Eu estou aqui querendo abordar especificamente o tema da cultura alimentar. Não que isso não faça parte também, olha a professora aí. Antes que eu me empolgue, tá, pessoal? Já vou me podando aqui. Então, pessoal, nós vamos discutir 2 conceitos novos aqui na aula de hoje, que são os conceitos de segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar. Quando eu falo de segurança alimentar e nutricional, vocês percebam que eu tenho 2 informações aqui, né? Que é o alimentar e o nutricional. Na próxima tela eu vou explicar para vocês. E vocês devem entender a diferença entre segurança e soberania alimentar. O conceito de segurança alimentar que eu trago para vocês é o que está na Lei 11.346. Essa lei, ela organiza o Sistema Nacional, né, de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o SISAN. No livro de vocês, lá na página 344, a gente tem a abordagem também sobre o conceito de segurança alimentar e nutricional. Então, peço que vocês complementem, né, as informações. Então, o que o Estado brasileiro entende, define como segurança alimentar e nutricional? Ela é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais.
tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Quando o Estado brasileiro vai discutir a segurança alimentar e nutricional, a gente tem um entendimento de que condições de acesso a alimentos devem ser potencializadas. Então, para que a gente tenha acesso a alimentos, né, que são promotores de saúde, né, a bons alimentos, o Estado brasileiro deve ampliar, né, as condições, os incentivos à produção, ao processamento e à comercialização desses alimentos. E esses alimentos que são entendidos pelo Estado brasileiro como bons alimentos para serem consumidos, eles são majoritariamente produzidos pela agricultura familiar. O que é a agricultura familiar? São as produções de pequenas propriedades. Em termos de legislação, tem um recorte, né, territorial, que são 4 módulos fiscais, né, a depender de cada região do país, isso é maior ou menor. Mas o que é determinante é que a gente se fala em agricultura familiar em pequenas propriedades, em que famílias, tá, pessoal, organizam e realizam o processo produtivo. É admitido, sim, que se tenha algum funcionário, mas não é tanto característica assim da agricultura familiar se ter muitos funcionários. Inclusive, uma discussão que é interessante é que se na agricultura familiar pode haver o uso de máquinas e equipamentos, como tratores. E sim, na agricultura familiar, a discussão corrente é que é possível que haja o uso de tratores. Pensem só, se não pudesse ser assim, a gente ia ter problemas para a realização da agricultura familiar. Outro dado interessante é que os dados do governo, né, outra informação interessante é que os dados do governo nos informam que 70% dos alimentos que chegam às mesas dos brasileiros, eles vêm da agricultura familiar. Eu estou falando de arroz e feijão, basicamente, né? Frutas e hortaliças vêm dos pequenos produtores, vêm da agricultura familiar. Então, olha só que interessante como esse assunto ele é potente, né? Como esse assunto ele merece um destaque no nosso tema e no nosso pensamento. Então, pessoal, pensar em segurança alimentar, pensar em grupos que têm ou que não têm segurança alimentar, a gente está falando de pessoas que têm acesso regular a alimentos saudáveis em quantidade suficiente, ok? Então, quando eu falei para vocês da merenda escolar, muitos brasileiros, aqueles que estão em áreas periféricas, pessoas em vulnerabilidade social, que frequentam a rede pública de educação, precisam da merenda escolar para se alimentar. Muitas vezes a merenda escolar é a única refeição mais potente, né? A refeição mais completa que essas pessoas, essas crianças, que esses jovens vão encontrar. Então, a alimentação escolar via o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, são muito relevantes para o contexto brasileiro. Há também muitas falas, né, e muitos louros ao Programa de Aquisição de Alimentos, né, que é o PAA, que estimula, né, a produção da agricultura familiar e canais de distribuição desses alimentos. Então, a segurança alimentar, ela é uma política pública muito complexa de ser executada. Como que a gente garante, como que o Estado brasileiro garante que as pessoas não passem fome? Então, eu chamei a atenção de vocês aqui para 2 programas, mas existem outras iniciativas que são de segurança alimentar e nutricional e são relevantes para o povo brasileiro, como os restaurantes comunitários, que tem, né, em cidades maiores, aqui em Brasília tem vários restaurantes comunitários, também fazem parte dessas estratégias. Então, fixem. Falei para vocês que o segurança alimentar e nutricional tem 2 núcleos, né? Então, pensando em alimentar, né? Pensando em alimentar, a gente está falando, né, em alimentos, na oferta de alimentos, e na parte, né, nutricional a gente tem a qualidade do alimento, né, como que isso vai trazer bem-estar e saúde para a população.
tão robusta quanto a missão de enfrentar a insegurança alimentar, né, que é o contrário da segurança alimentar, é a problemática da soberania alimentar. Soberania alimentar também é um conceito que está lá na página 344 do livro de vocês, é um conceito importante. Trouxe aqui para o slide aquilo que foi definido, né, e discutido no Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar, que aconteceu no ano de 2001. Então, soberania alimentar é o direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação para toda a população, com base na pequena e média produção, respeitando suas próprias culturas e a diversidade dos modos camponeses, pesqueiros, indígenas de produção agropecuária, de comercialização e gestão dos espaços rurais, nos quais a mulher desempenha papel fundamental. A soberania alimentar é a via para se erradicar a fome e a desnutrição e garantir a segurança alimentar duradoura e sustentável para todos os povos. Então, olha só que conceito complexo é o conceito de soberania alimentar. É o empoderar os povos no que diz respeito, ao dar autonomia aos povos no que diz respeito às suas práticas alimentares, de produção e de consumo. É deixar, né, livres os povos, os países para decidirem. Aqui a gente vai colocar em xeque, né, as questões globalizantes com relação à alimentação, à produção massificada de alimentos. Então, a soberania alimentar, ela é a primazia, a autonomia, a autoridade dos países, dos estados nacionais, em suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos. Ou seja, né, outros países, outras instituições, outras organizações, organismos internacionais não podem adentrar um determinado estado e querer incidir sobre as suas práticas alimentares. Mesmo que seja, né, algum país que tenha alto índice de produção de transgênicos, como a gente vai ver daqui a pouco, que é uma discussão, né? Que quando a gente lê um pouco sobre soberania alimentar, a gente vai ver que está em tela. Ou seja, a grande produção agropecuária, as monoculturas, e o que as monoculturas fazem, né, com as populações locais. Então, a gente, enquanto Estado, nação, né, os Estados-nação, tem de tomar cuidado para não ferir a soberania alimentar de outros países, mesmo que entenda-se, né, que esses países têm práticas alimentares que não são sustentáveis ou não são tão saudáveis, né? Então, as abordagens aqui são muito delicadas. Como eu comentei para vocês, né, sobre os países com áreas plantadas, né, de alimentos transgênicos, com grandes áreas plantadas, né, trouxe aqui esse mapa que está lá no site do Senado, uma matéria que discute, né, esse tema. Observem aí que os dois países com maior área, né, de plantação de produtos transgênicos são os Estados Unidos e o Brasil em segundo lugar. Então, depois, se vocês tiverem mais curiosidade, acessem lá os slides que vão estar postados no AVA e vocês vão conseguir ver, né, então, os tipos de produtos transgênicos mais plantados. Interessante essa discussão, ela vai e volta, né? Já teve momentos em que ela teve muito destaque na mídia, hoje em dia não está tão comentada assim, mas faz parte aí das discussões no campo da alimentação e nutrição saudáveis. Aqui, pessoal, eu trouxe alguns temas que são importantes que vocês tenham em mente com relação à discussão da alimentação e da promoção da alimentação e suas interfaces, né? São assuntos interessantes e que com certeza podem ajudar vocês aí na preparação interdisciplinar para a vida e para os processos seletivos, né? O Enem
que esse ano está com uma super força, né? Já que alguns vestibulares não vão acontecer, como é o caso da UNB, né? Que falou essa semana passada que não vai ter vestibular agora no final do ano, vai usar a nota do Enem. Então, vocês precisam reforçar a preparação para essa prova de seleção, né, pessoal? Então, olhem aqui, coloquei para vocês 2 pontos para a gente discutir nessa tela, que é a questão agrária e a questão da agricultura familiar. Quando a gente discute a questão agrária, a gente está falando também de reforma agrária, de função social da terra, de um problema que é tido no Brasil, né, que é esse uso e a distribuição da terra em área rural, aqui no caso, mas não que em área urbana também a gente não discuta reforma agrária. A gente discute aqui temas como a monocultura, né, os impactos, os usos, né, as parcelas de terra que são dedicadas à monocultura. Em contraponto com a agricultura familiar, que eu comentei para vocês há pouco, né, do que se trata a agricultura familiar. Tem aqui, né, uma foto de uma matéria que fala, né, sobre investimento nessa área, mas para representar essa gestão familiar, né, da produção. Tendo a agricultura familiar, né, essa característica de mais diversidade na produção, sendo então a agricultura familiar atrelada a uma noção mais sustentável de desenvolvimento no campo, de possibilidade de superação da fome via, né, essa produção. Então, pessoal, essa discussão é uma discussão muito rica e muito interessante. Na linha das discussões, né, sobre a alimentação saudável, sobre a transgenia, tem no livro de vocês a indicação do documentário O Veneno Está na Mesa, então trouxe aqui para vocês. É fácil de achar no YouTube, caso vocês tenham interesse. Vai discutir, né, sobre o elevado índice de uso de agrotóxicos na produção de alimentos no Brasil e como a gente indiretamente consome esses venenos, né? Por isso que é chamado de veneno está na mesa. Muitas vezes sem a gente saber, porque, né, vendo um alimento a gente não consegue de pronto identificar que ele tem muito uso de agrotóxico, né? E tem alimentos que a gente nem sabe que são campeões no uso de agrotóxico e acaba consumindo, às vezes sem até a devida higienização. E eu trouxe aqui o caso da rotulagem dos transgênicos, que é uma discussão que é atual, né, na Câmara e no Senado. Há um projeto de lei do ano de 2015, se não me engano, que propõe que nos produtos alimentícios seja retirado, né, esse rótulozinho, esse símbolo de que há, né, produtos, há insumos transgênicos em determinados alimentos. Então, a indústria alimentícia, né, quer muito que isso seja retirado, porque pessoas são desencorajadas a comprar determinados produtos quando vem esse símbolo. Então, é mais um debate interessante sobre o tema da alimentação saudável. Pessoal, para mostrar que esse assunto ele é relevante, que ele cai em prova, vejam lá um exercício que está na página 359 do livro de vocês. Como eu uso a versão digital do livro para montar as aulas, me informou 358, então eu já faço aqui a retificação. Caiu no Enem no ano de 2015, olha. Na charge tem-se um diálogo, né? Um delegado perguntando aqui para o denunciante: por que o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo? Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar e de sobremesa morango e uva. Pessoal, são alimentos que são conhecidos por alto índice de agrotóxico. Pimentão e morango são pódium, né? Top produtos, né, top alimentos mais contaminados. Na charge, há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionado ao... Responde aí para mim no chat. Letra E. Uso de agrotóxico nas plantações. Vou deixar como dever de casa para vocês a indicação para que vocês façam os exercícios da página 358, questão do Enem de 2013, e na página 359, a questão da FUVEST 2016.
Lembro que, aula passada, eu deixei 2 exercícios de dever de casa. Vocês vão acessar o AVA e vão encontrar a correção que eu estou postando lá no AVA, tá bom? Então, pessoal, bons estudos e até o nosso próximo encontro.